This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Pois é, eu acho que você não aguenta mais falar desse assunto, mas mesmo assim nós vamos falar sobre o metaverso e trazer insights novos para você que é ouvinte do Growthaholics. A gente vai falar sobre o Facebook, agora Meta, a gente vai falar sobre as tecnologias que a gente vê como promissoras, adoção, o que é vapor, o que não é, centralização versus descentralização e muito mais. Vem com a gente. Gente, hoje o assunto aqui, se você não aguenta mais ouvir falar de metaverso, esse é o lugar para você, que a gente vai estressar esse tema aqui. E eu tenho 3 debatedores, então hoje a gente está com a casa cheia aqui do podcast. Eu queria dar boas-vindas aqui para o Léo Cândido. Léo, muito bem-vindo. Conta rapidinho o que você faz. Hoje eu trabalho na área de dados, numa grande empresa de tecnologia, e sou especializado também na parte de NFTs, na criação, desenvolvimento e comércio de NFTs no mercado. Qual que é a grande empresa de tecnologia, Léo? Na TOTUS. Na TOTUS. Quem não conhece a TOTUS? E Matheus Celtic, tomando chimarrão aqui. Muito bem-vindo, Matheus. Conta um pouquinho sobre você, cara. Muito obrigado, Pedro. Eu tenho uma empresa de educação na área de metaverso, NFT e jogos Play to Earn. Meu objetivo é levar essa tecnologia para a vida de milhares de pessoas e ensinar elas como usar isso da melhor maneira. Show. Depois eu quero que você fale sobre o que é o Play to Earn, mas calma aí, vamos chegar nisso. E Felipe Cunha, muito bem-vindo. Conta aí pra gente, Felipe. Eu sou o Felipe, sou engenheiro, sou desenvolvedor, sou CEO hoje da Biopsy, e a gente já vinha desenvolvendo a tecnologia desde 2019 e a gente está desenvolvendo um mundo do metaverso que vai conectar toda essa questão de realidade virtual, NFT e tudo. Vamos ser uma plataforma de metaverso. Show. E eu queria que a gente mergulhasse agora. Vamos falar, primeira coisa, né? Todo mundo fala de metaverso hoje, a exaustão, né? Metaverso, a gente acabou jogando vários conceitos dentro de metaverso, vai desde AR, VR, passando por Web3, né? Tudo virou meio que uma categoria. O Facebook aí, né? Meta, a empresa Meta, acabou empurrando, né, muito desse conceito aí no mercado, e a gente tem aquele hype cycle lá do Gartner, né? Todo mundo fala do negócio, depois o negócio não funciona e depois ele acaba atingindo aí o uso geral. E eu queria ouvir de vocês quais os pontos que são relevantes do metaverso e o que vocês acham que é meio vapor, o que vocês acham que não faz sentido. Então, vocês que estão mergulhados nesse tema, o Léo que faz NFT, o Matheus que tem todo um lado aí de gaming também, né, que é super interessante, e o Felipe que literalmente constrói coisas, né, do metaverso. Então, começando por você, Léo, qual que é a tua visão, cara? O que é vapor, o que não é, o que é hype, o que vai impactar a gente aí no futuro? Olha, eu acho que de um modo geral, a proposta do metaverso ela é muito verdadeira, né? A gente tem esse sentimento de que ele vai vingar. Acho que o grande ponto aqui é que gerou-se uma expectativa mais alta do que a gente tem disponível hoje para consumo, de modo geral, digamos assim. Então, a gente tem, por exemplo, no ambiente de NFTs ainda uma coisa meio de especulação, né? As pessoas ainda não olham para o NFT como uma coisa realmente, por exemplo, importante ou que faça sentido, muitas pessoas ainda não vejam sentido, mas dentro do contexto metaverso, por exemplo, tudo vai ser um NFT. Então, esses conceitos ainda eles não estão tão difundidos assim, e o que a gente tem disponível na prática ainda não é o que foi vendido ali tanto pelo Zuckerberg quanto todo mundo que está falando de metaverso. Então, acho que essa grande, é como diz aquela frase, né, diz que a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, a gente hoje está nesse cenário, onde a gente foi vendido algo muito complexo, muito grande, e a gente ainda não tem na mão todo esse universo disponível. Legal. Matheus, qual que é a tua visão, cara? Eu acredito que a gente está em uma fase de transição. A gente está num momento que eu daria o nome de metaverso, que, na minha visão, é um momento na história que a gente está dando mais importância para as coisas do mundo virtual do que para o mundo físico. A gente passa mais tempo trabalhando no computador, no celular, do que conversando com pessoas em reuniões presenciais.
tanto no momento de trabalho quanto de lazer. A gente passa muito tempo no digital, e esse é o início do metaverso, na minha opinião, começou bem lá atrás, quando a gente começou a dar mais valor para isso. E agora que a gente está no momento de transição, onde que grandes empresas como a Meta colocou um anúncio gigante, trocou o nome e falou que ela vai ser o metaverso. Basicamente isso ela falou, e ela criou uma expectativa que a gente já vai viver dentro de um mundo virtual 3D imersivo amanhã. Só que isso não vai acontecer amanhã. A gente tem um processo e a gente está caminhando. Muita gente boa está construindo muita coisa em cima, está em caminho muitas experiências legais em ambientes virtuais, porém, a gente não vai ver isso amanhã, e sim daqui a alguns anos. A tecnologia tem evoluído pra caramba. Se você pegar aí a evolução dos óculos VR, por exemplo, ao longo dos últimos anos, tem evoluído muito, e eu acredito que ao longo dos 5, 10 anos a gente vai ver experiências imersivas, que é o que as pessoas acreditam ser o metaverso, de uma maneira muito mais real. Legal. Depois eu quero explorar como que são essas experiências, né? Que eu acho que isso a gente pode falar um pouco. E você, Felipe, você que tem uma experiência também desenvolvendo e pensando, né, nessa, talvez como é que a gente pode falar, uma aplicação mais verticalizada, mais nichada do metaverso, né? Como é que você vê isso aí? Então, o metaverso ele é a convergência de várias tecnologias, né? Então, o metaverso não é uma coisa só, mas é a união de diversas tecnologias, e diversas tecnologias que cada uma no seu eixo, na sua peculiaridade, ela vinha de alguma forma evoluindo. Então, uma das tecnologias, né, que é a realidade virtual, ela já vinha, antes do comunicado do Zuckerberg, ela já vinha a cada ano dobrando o mercado a cada ano. Então, ela já estava no nível exponencial. E algumas outras tecnologias, como blockchain, a parte de NFTs, também vinham se desenvolvendo, porém, como é algo muito novo, porém ela é a próxima curva, né? Como teve a onda da internet, como teve a onda do smartphone, como teve todas as ondas que a gente já viu na história. Por ela ser a próxima onda, o Zuckerberg, por já saber disso, e algumas empresas já saberem disso, depois desse comunicado dele, isso que já ia acontecer naturalmente, acabou sendo antecipado por esse comunicado deles, que todo mundo viu, se eu acelerar nessa direção do 2D, do e-commerce, enfim, talvez isso seja em vão, né? Porque a tendência é que tudo se tridimensionalize. Porém, como é algo muito novo e é muito complexo, tem que juntar muitas tecnologias, a gente ainda não, em 2022, a gente ainda não tem no mercado uma solução completa que consiga juntar todos esses eixos, que é o que a gente está fazendo hoje. E como a gente trabalhava num setor de construção, né, com uma loja virtual para construtoras, na verdade, em 3D. Como a gente já tinha uma realidade maior, já tinha a parte de compra, a gente já tinha meio que a tecnologia pronta quando saiu esse comunicado, e aí, por estar na frente de muitos players, a gente acabou avançando. Porém, nesse meio tempo, surgiram coisas do tipo, o que é metaverso? Os caras olharam, o que tem no metaverso? Tu conversa com as pessoas, tu compra itens, Roblox é metaverso. Então, os caras estão dando nome para umas coisas que, na verdade, eles não foram feitos para isso. Isso é um jogo de criança que foi feito para criança criar jogo para outras crianças. E aí os caras estão falando que isso é metaverso. Então, na verdade, a gente acabou entrando nisso meio que por discordar do que as pessoas estão falando que é metaverso, né? Porque metaverso é muito mais que isso. É descentralizar finanças, é descentralizar desenvolvimento. E é isso que a gente está buscando entregar. E vamos lançar agora em junho, entre junho e julho. O que você vai entregar exatamente? Quando você fala de descentralizar finanças, é bem claro para mim, Felipe, quando você fala em descentralizar desenvolvimento, é um conceito bastante poderoso, né? O que, né, pensando até depois no Léo aqui, que trabalha numa empresa gigantesca de desenvolvimento, né, de software, e tem vários desenvolvedores, como é que isso na prática afeta o futuro do desenvolvimento, o futuro da tecnologia, sabendo, enfim, que tem um puta gargalo de mão de obra e que o jogo do desenvolvimento virou um jogo global, não é mais localizado, o programador brasileiro está ganhando em dólar, trabalhando para fora. Como é que é isso na prática, Felipe? Legal. Então, todas as tecnologias que viraram disruptivas e cresceram muito, elas tiveram que partir de um ponto de descentralizar as aplicações. No caso, quando veio a onda do smartphone, se juntou as duas maiores empresas do mundo, que era a Nokia, que era a maior empresa de celular, e a maior empresa de software, que era a Microsoft. Tinha tudo para dar certo,
mas não deu certo, por quê? Porque eles cobravam muito caro para os desenvolvedores criarem aplicativos, então não tinha aplicativo para eles. E o Android e a Apple foram em outro caminho, né? Era muito barato para qualquer desenvolvedor fazer, tinha conteúdo, então hoje nenhuma empresa, nenhuma Big Tech tem recursos financeiros para construir o metaverso sozinho, nem Facebook, nem Google, ninguém tem, porque é algo que é muito grande. Então, a parte como a gente está falando aqui de diversos eixos, nenhuma empresa tem energia para desenvolver tudo sozinho. Então, por exemplo, agora a gente está dando um curso gratuito com 220 vagas para arquitetos, ensinar arquitetos a desenvolver o 3D, o mesmo 3D que ele faz lá para o cliente dele, a gente vai ensinar ele a fazer esse 3D da loja, da casa, enfim, e ele mesmo subir na nossa plataforma, que isso já é possível. Então, a gente precisa criar essa mão de obra e descentralizar. O cara vai ganhar dinheiro, ele, da forma dele, ele vai correr atrás dos clientes. Então, na parte de NFT, eu não preciso gastar energia com coisas que já estão prontas, é só simplesmente eu plugar, né? Então, a gente está indo muito nesse caminho a gente não quer ser o dono do negócio todo. A gente quer descentralizar tanto a parte do 3D, quanto a parte do NFT, quanto a parte de finanças. Então, é nesse caminho que a gente enxerga, porque ele tem que ser cocriado por todos e não tem que ter uma empresa que vai ter as regras e vai dominar a informação, porque quando entra na questão de dados, a gente tem muita questão do LGPD, enfim, isso precisa ser também descentralizado. Quer dizer, por mais que o Facebook diga que é dono do metaverso, a gente sabe que é bem maior do que isso. E você, Léo, você que está numa empresa de software, você que está no mercado B2B, né? Na sua maioria, como é que você vê o impacto disso? Tanto no negócio quanto no mercado, né? Como é que você vê isso? É totalmente disruptivo, assim, né? A gente está vendo já, inclusive, um movimento de grandes empresas anunciando as suas entradas aí no metaverso. Isso muda totalmente o jogo, principalmente por uma questão de branding, ou seja, as empresas elas estão se preparando para entrar primeiro, para quando as pessoas entrarem, elas já vão estar lá para atender e sair na frente. Então, isso vai mudar todo o modelo de consumo que a gente tem, né? E nesse momento é muito natural que a gente veja empresas fazendo esse movimento inicialmente, porque é justamente isso, elas estão se antecipando, né? E são empresas de todos os segmentos, a gente está vendo eventos de moda, eventos de tecnologia, né? A Accenture é uma empresa que está muito forte nesse aspecto, ela disponibiliza óculos de realidade virtual para os seus colaboradores. Então, assim, a gente está mudando não só a forma de consumo, mas também como as empresas funcionam internamente. Então, as empresas estão treinando os seus colaboradores para fazerem parte desse movimento tecnológico, né? Estarem presentes no metaverso, entenderem esse comportamento e se prepararem para essa convergência que vai acontecer. E eu digo vai acontecer justamente por esse ponto que nós todos falamos aqui, né? A gente está vendo esse movimento acontecer, mas a passos mais lentos, visto que existe uma questão de adoção de tecnologias que ainda não estão totalmente integradas e disponíveis, né? Mas é legal ver essas empresas todas fazendo esse movimento, né? E, Matheus, eu queria voltar lá porque você falou, o que é Play to Earn? Fala aí para o pessoal, e por que isso a gente deveria prestar atenção? Imagina um ponto que você jogou a vida toda um determinado jogo como League of Legends, e você para e joga aquele jogo e você não tem mais nenhuma vantagem, e aquele item que você tem, aquele personagem, aquela skin, aquela masteria que você acumulou ali ao longo dos anos não serve para nada mais, porque você simplesmente não usa sua conta e é proibido vender sua conta. Agora imagina você colocar NFT no seu personagem, NFT na sua skin, e a empresa vai ganhar uma porcentagem pelas vendas desses NFTs, porém, você consegue, como player, ser dono dos seus próprios itens e, como player, vender aqueles itens e simplesmente migrar para outro jogo ou desistir de jogar. E até esse ponto a gente está falando da tecnologia de NFT aplicada. Agora a gente chega a um outro nível que a gente consegue aplicar o que chamam de Utility Token. Existem dois modelos de tokens em jogos Play to Earn, normalmente. O Utility Token é o token que você vai usar como utilidade dentro do ecossistema do game. Por exemplo, para você comprar skins, você tem esse token em alguns jogos como o Teta Arena. E você pega esse token, compra as skins e você ganha esse token por jogar o jogo também. Então, além de jogar o jogo e poder comprar coisas dentro do jogo, você consegue vender esse token por reais, dólares e monetizar o seu tempo jogando aquele jogo. E normalmente existem várias maneiras ali de você ganhar esse token dentro do jogo. PVP, que é player versus player. Você pode jogar algumas quests e ganhar tokens também. Esse modelo é um modelo muito novo, que a gente está ainda descobrindo um modelo econômico sustentável a longo prazo. É um modelo muito experimental.
porém está tendo muita coisa legal sendo construída e sendo testada. E tem muita gente ganhando uma grana bem legal jogando esses jogos atualmente. Ou seja, basicamente, a gente está vendo que as pessoas estão passando bem mais tempo jogando jogos, né? A gente já falou isso em outros podcasts. Antigamente, o conceito de um jogo era eu comprava um jogo e eu virava o jogo e daí eu trocava com alguém, né? Hoje tem jogos que já tem 10 anos de idade e o cara continua jogando porque o jogo permanece vivo. E quanto mais tempo eu estou no jogo, mais eu crio coisas lá dentro e, né, tenho ativos ali dentro do jogo que tem um valor, especialmente para outras pessoas que também estão investindo o seu tempo. E as NFTs são uma maneira de eu gerar confiança instantânea online, ou seja, eu não preciso saber quem você é para eu passar uma coisa para você. Eu acho que isso é um caso de uso, né, muito interessante de NFT. Que outros casos de uso, né? A gente está vendo, o Léo falou isso bem, queria até começar contigo, Léo. A gente viu muito hype em torno dos macaquinhos lá do Yacht Club e tal, o cara criando uns GIFs ridículos, vendendo e tal. E o Matheus acabou de dar um caso de uso bastante, né, real. Para onde, que outros casos de uso você aposta, né, que vem o NFT? E óbvio, todo início de tecnologia tem muita fraude, né, pirâmide, fica rico rápido e tudo mais. Se a gente olhar, né, vídeos do Instagram, do YouTube, os caras vendendo coisas absurdas de cripto, para mim isso é muito mais um sintoma de um estágio que está a tecnologia do que qualquer outra coisa. Agora, indo para frente, depois queria ouvir também, Felipe, quais os usos que a gente vai ter da Web3, né, não só NFT, mas da Web3 como um todo, e além de dinheiro, né? Que dinheiro já é comprovado, né? A gente já sabe que dinheiro, né? Bitcoin aí entrou quase como um cavalo de Troia no mercado financeiro. Todo o mercado financeiro já adotou, Banco Central regulando, não tem mais volta, né? Quer dizer, tem grana já atrelada para isso. Agora, onde mais a gente vê isso aí sendo utilizado, Léo? Olha, recentemente a gente teve aqui no Brasil, se não me engano, foi até em Porto Alegre, a primeira tokenização de um imóvel, né, que fizeram já num processo de NFT essa tokenização tanto para gerar liquidez quanto para gerar garantia de forma instantânea. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas a gente está partindo de um momento agora, e é muito bem colocado essa questão usar esse exemplo dos macaquinhos e de qualquer outro NFT ali que seja nessa linha que mais especulativa, digamos assim, é que a gente automaticamente está indo para um caminho onde a gente vai começar a sair desse modelo mais especulativo e ir para o caminho de utilidade. Então a gente vai ter desde tickets de eventos, já tem lá fora, principalmente mais lá fora, aqui dentro ainda não, eventos onde você vai ter o próprio ticket como NFT. Então assim, vão surgir utilidades que vão além das imagens, né? A imagem hoje nada mais é do que um formato de passaporte para você fazer parte de algum projeto, né? Mas o legal disso tudo, que eu vejo principalmente atualmente, e inclusive com alguns projetos nacionais, é que o NFT virou uma forma de investimento, como se você estivesse investindo numa nova empresa, por exemplo. Então você tem alguns projetos que têm roadmaps muito legais, ou seja, eu tenho propostas ali para os meus holders e coisas que eu vou desenvolver, e comprar esse NFT é uma forma de você já fazer parte dessa nova empresa, dessa nova startup que vai surgir, que geralmente vai trazer algum tipo de benefício para os seus holders e não vai ser de uma forma especulativa. Então, acho que esse caminho que a gente está indo para os NFTs é um caminho saudável e de inclusão também, que vai trazer mais pessoas também para conhecimento sobre cripto, etc., todo esse ecossistema de blockchain. Agora, tem um elemento aqui, Léo, que eu quero perguntar para o Felipe, que é o seguinte: descentralização versus centralização. Porque o que acontece, né? Quando os governos começam a regular a cripto, né, que é um negócio descentralizado, a gente volta para a centralização. E a centralização acaba, né, na hora do pepino, quem que multa, né, como é que a gente aplica a lei, né, como é que a gente protege os consumidores como é que a gente equilibra a descentralização versus a segurança, né? Porque quando a gente está vendo um ambiente descentralizado e as pessoas são lá no início da curva de adoção, lá os early adopters, eu meio que me regulo e tal. Quando a minha mãe
entra nesse negócio. Minha mãe quer ter um 0800 lá, um saque para ligar se dá pepino. Como lidar com a centralização versus a ampla adoção disso e lidar com fraude e tudo mais? Como é que você vê isso, Felipe? Que é um paradoxo, né? Sim, eu vou dar um pouco da minha opinião, tá? Na verdade, assim, ó, o governo federal, mais cedo ou mais tarde, eles vão regulamentar. Inclusive, a gente já está em conversa com o governo federal, ainda em algumas conversas confidenciais, assim, né? Mas tem várias coisas que eles querem regular no sentido de que, por exemplo, patrimônio histórico. Eu não posso chegar e criar o NFT da estátua barroca de não sei da onde, que é patrimônio da prefeitura, e aí eu crio o NFT desse patrimônio, que deveria ser uma coisa única, né? O NFT deveria ser uma coisa única, e aí eu vendo isso com fins lucrativos, e a prefeitura, que é a dona do patrimônio, ela acaba não ganhando nada por isso. Então, eles estão bastante preocupados em relação ao charlatanismo, né, das pessoas que ficarem criando NFTs e sair vendendo por aí, utilizando a imagem de outras pessoas, né, que são propriedade de outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eles querem regulamentar. E eu, na minha opinião, eu acredito que é uma tecnologia que ela é uma tecnologia cara de se desenvolver, que com a união, né, de todos, né, ela consegue ser desenvolvida. Porém, a gente está indo num caminho de, na minha visão, tá, de um colapso do sistema. Porque uma vez que o dinheiro está descentralizado, Bitcoin, tu não tem como cobrar imposto. E se a gente não tem como cobrar imposto, não tem educação, não tem escola, não tem estrada, não tem nada como isso. Mas se o governo participar dessa parceria, de uma parceria público-privada, onde ele vai financiar o desenvolvimento da cidade, vai financiar o desenvolvimento do 3D da estátua, e ele ganhar uma porcentagem, ele ser proprietário do NFT daquele item, ele tem como manter a sua arrecadação. Ele não vai ser dono da plataforma, mas ele tem, de alguma forma, como seguir rentabilizando, só que de outra forma, né? Então, na minha opinião, eu acho que tem que ter um pouco de regra no negócio, porque quando a gente larga isso somente para as pessoas, né, dizerem como é que vai ser, acaba acontecendo às vezes coisas que não são tão legais, pela maturidade da população, né, muitas pessoas ainda não têm uma maturidade. Então, essa é um pouco da minha opinião, e aí só complementando a questão da utilidade dos NFTs, né? Quando a gente coloca o item tridimensional, o NFT ele começa a fazer mais sentido, né? Então, por exemplo, no nosso caso, quando a pessoa entrar numa cidade específica, né, numa cidade virtual específica, ela vai entrar por exemplo. Então, todas as empresas que tiverem ao redor dessa praça, elas vão ter mais contato visual. Então, seria equivalente às primeiras páginas do Google, né? Então, obviamente, esses espaços, eles valem mais, e que a pessoa que adquiriu esse espaço, ela pode transferir para outra pessoa sem precisar de um intermediador, como a gente acontece hoje no mundo real. Se tu comprar um terreno, precisa ter um tabelião que assine que tu está transferindo para outra pessoa. Isso gera custos, gera burocracia, demora 30 dias para tu conseguir transferir para alguém. Então, no tridimensional, isso começa a ganhar sentido como itens, né, também, né, que tu consegue usar esses itens lá dentro. Então, o NFT ajuda nesse quesito de tu transferir itens digitais, e também para artistas ganharem dinheiro com os itens que eles estão criando. No quesito também das utilidades do NFT, o NFT pode ser usado como forma de propriedade de um bem sem ser virtual também, como um bem físico. Você consegue colocar a escritura ou algo de uma casa, de algum lugar, dentro de um NFT e vender aquilo também. Mas não existe uma forma legal, regulada pelo Estado ainda, mas é uma utilidade futura aí. Além de várias outras, como música, tem uma plataforma que chama Salt.xyz. E é muito legal a estrutura deles, porque você consegue ser uma das primeiras pessoas a ouvir uma música e decidir que você quer comprar e fazer parte daquela música ou não. E você consegue comprar atualmente por cerca de 0,1 Ethereum no início as músicas, e hoje existem músicas ali sendo negociadas a mais de 1 Ethereum. Vale lembrar que você não compra a música inteira, você compra uma fração dela, que normalmente é 1/50. Então, você consegue fazer parte da comunidade que é dona daquela música, e além disso, você consegue adicionar um comentário dentro da música original, um comentário de texto e não um áudio lá, mas eu acho que é interessante e traz para um próximo nível a proximidade do ouvinte com o compositor, com o artista,
e você também consegue fazer parte de um grupo exclusivo no Discord com o cantor, o artista que fez aquela música para discutir e trocar ideias com ele. Eu acho interessantíssimo esse tipo de trabalhar o conceito da propriedade, né? Seja no contexto que for. E, bom, ouvindo vocês, né, e pensando aí sobre a tecnologia, o cartório é um negócio que é absolutamente inútil, né, indo para frente. Não faz sentido nenhum ter um cartório e ter toda essa rede aí nacional de cartórios, e eu posso notarizar alguma coisa internacionalmente, globalmente, válida no mundo, né, sem precisar esse Então tem N vantagens aí que a tecnologia do blockchain, né, especialmente daí que derivou para tudo isso que a gente está vendo, cripto, NFT, etc. Agora, uma coisa que eu queria discutir com vocês é a questão do AR, né? Se a gente fizer um paralelo com o videogame, né, o videogame popularizou quando a galera começou a comprar os consoles e botar na sala, né, o console. E mesmo ele não tendo uma mega adoção, né, os consoles não chegaram apenas numa fração aí da população global, isso fez com que criasse-se um mercado maior que o mercado de cinema e música juntos, né? Quer dizer, um negócio gigantesco. E hoje as vendas de consoles são meio estáveis e o mobile acabou virando a nova fronteira de crescimento de jogos. A minha pergunta para vocês é, eu já usei óculos, né, e outras plataformas, e assim, a gente vê o jogador número 1 lá, o filme, aquele futuro meio sombrio, meio interessante e tal. Quando a gente vai usar o negócio, uma hora depois eu tô enjoado, tô embrulhado o estômago, quer dizer, a tecnologia ainda não chegou lá. E o que eu quero perguntar para vocês é, o que precisa acontecer para o negócio sair de nicho e virar um mega mercado e provavelmente roubar até dinheiro do que a gente está vendo de outros mercados? Quer dizer, o cara que tem um PlayStation vai migrar a grana para dentro do óculos ou o que quer que seja. Então, qualquer um de vocês aí quiser entrar nessa, o que vocês veem, né? Começando você aí, Léo. Eu sou usuário de óculos de realidade virtual, eu tenho um Oculus Quest 2, que agora é um Meta Quest 2, né? Depois que eles mudaram o nome, estão mudando o brand também. E esses pontos que você colocou, eles são reais. Então você tem um fator tamanho, você tem um fator peso, você tem um fator incômodo depois de um certo tempo de jogar, mas isso já é algo que pode ser ajustado para alguns jogos, você tem alguns menus ali que você pode fazer alguns ajustes para diminuir essa sensação de enjoo. Mas de um modo geral, o grande ponto é que essas tecnologias elas estão sendo miniaturizadas, ou seja, a gente precisa ainda de um poder de processamento que seja bom para trazer experiências que eu posso dizer que sejam comparáveis com o que a gente tem nos consoles e nos computadores hoje para jogos, por exemplo. Não é à toa que as empresas estão fazendo, por exemplo, avatares com aquelas imagens que são um pouco mais simples. O próprio Facebook, né, tá, o mundo virtual deles ali, o avatar não tem perna, ele é mais simplificado e tal. Por quê? Porque para você trazer essa adoção em massa, você vai ter que simplificar, visto que você não consegue colocar todo esse poder de processamento ali dentro para trazer um mundo ainda que seja extremamente realista, né? Então, acho que o grande entrave aí vai ser realmente a gente conseguir ir miniaturizando. Lógico que tem concorrência, tem outras empresas fazendo outros óculos de AR que estão ficando menores, mais leves, mas ao mesmo tempo existe ainda essa simplicidade dos jogos, né, por conta desse poder de processamento e da convergência de todas essas tecnologias que vão gerar esse comportamento, né, do metaverso ou de gamificação, para que a gente tenha de fato algo que tenha uma adoção muito boa. E obviamente que isso também envolve custo. Então, hoje não é uma coisa que a gente pode dizer que é acessível. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm. Então, acho que a gente tem todas as barreiras tecnológicas e tem talvez o que seja o primeiro entrave aí, que é o fator financeiro. Enquanto não for realmente acessível, a gente não vai ter isso na mão de todas as pessoas em totalidade. Eu concordo bastante aí com você, né? Eu me lembro lá do tijolão lá do celular antigamente, né? A mesma coisa, né? Eu tenho certeza que daqui, sei lá, 10 anos a gente vai olhar para trás, pô, te lembra quando a gente vomitava usando o negócio? E eu acho que é um pouco isso, assim, que uma coisa que a gente tem que ter certeza, que está muito calcado na teoria da evolução, é que a tecnologia vai sempre evoluir se existe um nicho de mercado para isso. E aí, o que a gente vê invariavelmente em todos os setores, a tecnologia sempre encontra um ponto de entrada no mercado e depois ela se expande para o resto. Então, vou dar um exemplo, meio de pagamento,
e streaming começou no mercado de pornô, né? De pornografia, site pornô, começou a usar meio de pagamento streaming, porque era o caso de uso ideal e os usuários toleravam uma tecnologia mais tosca para usar, né? Então, a minha pergunta para vocês é, qual que é esse caso de uso do AR, né? Se é uma coisa mais de nicho, né? O Felipe fala de imóveis, por exemplo, que é um caso, visitar 10 imóveis num dia é um saco. Se eu puder visitar em 1 hora e ter a sensação, é um caso de uso real, específico que a gente pode fazer. Mas, assim, a minha pergunta, quais são os pontos de entrada desse mercado aí, na visão de vocês? Até se você quiser aí falar, Felipe, do seu caso e o que você acredita disso. Legal. Então, a gente acredita muito que a tecnologia por si só, ela em vários setores, ela já consegue entregar valor agora, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, no setor da construção, e a construtora, quando vai lançar um empreendimento, ela tem que fazer um decorado físico, que é um apartamento que eles constroem, custa aí 300, 400 mil reais só para mostrar para os clientes, porém, tem algumas pesquisas que dizem que, né, que se a pessoa visita o decorado, ela tem 87% mais chance de fechar o negócio do que se não tiver. Então, eles investem esses 400 mil. Porém, a gente faz para a construtora com óculos de realidade virtual, num realismo absurdo, que é muito, muito, muito real, por 10 mil reais. Então, ele já entrega valor. Tem uma construtora, esses tempos, que comprou da gente o software, né? E comprou mais 15 óculos, ele botou um em cada cidade, deu para as imobiliárias, e o valor que ele teve em vendas foi absurdamente maior, e eles gastaram 1/4 do que eles gastariam com o decorado físico, que era só um lugar que você tem que se deslocar. Então, no setor da construção, ele já entrega valor, então é algo que vai continuar e vai potencializar ainda mais. E a gente tem alguns outros setores, a gente já fez, no mês passado, a gente fez um treinamento, um sistema de treinamento para uma empresa de persianas, que era para mostrar, ajudar os montadores a como eles programavam a persiana. Então, eles gastavam milhões de reais treinando os caras e com 20 mil reais a gente fez um treinamento para os caras fazerem. Então, o custo deles reduz. Então, tem vários setores que a gente já tem casos de uso reais. E falando em relação à qualidade do óculos e preço, ele já vem há muitos anos sofrendo melhorias. Então, o Oculus Quest 2, que o Léo falou, há uns 5 anos atrás ele custava 15, 20 mil reais. Hoje ele está custando 2,99 nos Estados Unidos. Agora, no quarto trimestre de 2020, se não me engano, ele bateu o recorde, 2021, ele bateu um recorde de vendas em relação a outros consoles, né? Então, comparando com a parte de videogame, então, foi 10 vezes mais do que qualquer outro, então tá popularizando cada vez mais. E hoje os celulares eles já não tem mais muito que evoluir, né? Então, hoje melhora a câmera, a memória e tal, então não tem mais muito que evoluir. Então, as pessoas vão pensar, será que eu vou pagar 8 mil reais no iPhone, ou, sei lá, 2 mil reais num celular que vai ser a mesma coisa do que o meu antigo, porque não tem mais muito o que mudar, ou eu vou comprar um óculos de realidade virtual que custa 2.600, que está custando no Brasil hoje, e que eu vou poder ir numa festa, eu vou poder conversar com meus amigos. Então, eu acho que no próximo ano, assim, a gente vai ter uma demanda bastante grande de adoção da tecnologia, porém, tem que ter soluções para as pessoas utilizarem, né? Porque se não tiver soluções para as pessoas utilizarem, não vai ter o que fazer, né? Então, um pouco do que a gente está fazendo e está tentando trazer outros desenvolvedores para desenvolver aplicações isoladas. Eu acho que na indústria do turismo também é uma coisa muito interessante, porque a pessoa vai na agência de turismo, pesquisa online ali, para onde vai viajar e não tem uma noção real de como é a experiência de estar no lugar. Eu acho que existe algumas experiências no VR, como tem uma experiência que é em Viena, que é muito bom, assim, eu já usei várias vezes, e dá uma sensação que você está no local, que você conhece o local, então você consegue escolher para onde você vai viajar com uma maneira mais precisa, assim. Pensando, né, nisso que você está falando, Matheus, a gente não falou aqui, mas pensando assim no mainstream de gaming, vocês acham que games, quando, sei lá, um Fortnite da vida acertar a tecnologia, isso aí não vira mainstream? Como é que você vê isso, Matheus e Léo? Já tem alguns games bem legais. Eu, inclusive, estou testando bastante essa parte, jogando bastante games nos últimos 2 semanas, que eu resolvi mesmo dar uma imersão maior em game no VR, porque é o início do game do computador ali, é uma coisa que é muito primordial, não é tão real quanto jogar no videogame, no PS4, você tem uma sensação
que falta coisas para serem desenvolvidas para aumentar a experiência ainda no game, na minha opinião. Porém, tem sensações únicas. Você sente voando, você sente sensações que você não sentiria jogando um jogo no videogame. Eu acho que é muito legal essa parte de brincar com o seu cérebro e fazer ele sentir coisas que você realmente não sentiria jogando um videogame, pelo nível de imersão no local, pelo nível de imersão que a experiência 3D traz para você. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que falta, igual o amigo falou, Léo, falta tecnologia para fazer esses gráficos melhores, e falta também a mainstream dos óculos, que no Brasil é muito caro, é R$3.000, mas lá fora não é tão caro, $300 nos Estados Unidos. E já está ficando bem popular, eu participo de vários grupos no Facebook, em outros lugares, que o pessoal fica postando vídeo, postando coisas que eles fizeram, e a adoção tem aumentado muito, principalmente depois de dezembro, quando o Facebook anunciou que ele iria se tornar o Meta. Eu vejo que a indústria do entretenimento ela vai ser a porta de entrada mesmo no metaverso. Não só games como um todo, mas o entretenimento de um modo geral, acho que vai ser de fato a porta de entrada, né? A gente espera que o mundo game seja o primeiro, e de fato é onde ele gera mais empolgação, porque são pessoas que já estão dentro desse universo com mais frequência e que estão vendo um mundo se expandindo ali em possibilidades, né? Falando ali até de sensações, né, que a gente tem jogando e tudo mais, e coisas que a gente não tem e vai passar a ter. Hoje você já tem, por exemplo, coletes de feedback tátil. Se você leva um tiro no jogo, você vai sentir o impacto, né, que é muito próximo ali da luva que o Zuck está desenvolvendo lá para o Meta, mas já existe um colete, tem uma esteira onde você pode correr, você não precisa ficar parado, né? Lógico, também mais uma vez, são tecnologias que não são tão acessíveis, que precisam ser importadas muitas vezes, mas esses são, ao meu ver, os segmentos que vão, de fato, colocar as pessoas dentro do metaverso num primeiro momento, né, que esse público gamer e o público de eventos. Então, a gente já viu que já tiveram vários shows aí no metaverso, né, Justin Bieber, Snoop Dogg, então tem vários artistas já fazendo, e eu acredito de verdade que esse é o movimento que vai chamar as pessoas num primeiro momento para fazer parte disso, por mais que a gente não tenha uma experiência completa, né, nesse aspecto, até porque eu acho que um grande outro ponto aí também que vai pegar em breve é o fato do metaverso não ser um só. Por mais que o Meta se coloque ali como sendo o cabeça de tudo, a gente não tem interoperabilidade entre eles. Então, por exemplo, o meu avatar do metaverso do Facebook não vai conversar com o do Decentraland. Eu preciso comprar outro para estar ali dentro. Isso não vai... É outra coisa que vai virar um entrave. Então, assim, por mais que esse caminho de games e de entretenimento ele seja o caminho, ainda tem um certo chão para ser percorrido para que isso, de fato, seja acessível em todos os aspectos. Esse ponto que você falou, Léo, é bem interessante, porque tem muitas empresas hoje buscando essa interoperabilidade entre os metaversos. No caso, a Infinity é uma que é uma empresa, uma sidechain da Polkadot, que é um ecossistema bem grande, e existe muitas outras também, como a Atom, muitos projetos muito legais, com boa estrutura, bilhões de dólares de valuation, se não mais, e estão em busca disso, porque todo mundo sabe que é a chave que vai se tornar o mainstream quando todo mundo conseguir se conectar e falar entre todas as plataformas. E esse é um ponto muito importante que você levantou, e vale a pena também falar que, na minha visão, pelo menos, o metaverso é uma coisa que é um universo além do nosso, e tudo isso que está sendo desenvolvido, como a Meta, o Decentraland, o Sandbox e vários outros projetos que falam que é um metaverso, para mim, são um mundo dentro desse universo além, que é o metaverso, na minha opinião. Só complementando também, a palavra metaverso ela pode ser comparada com a palavra internet, né? Então, não posso dizer que eu estou criando um metaverso, seria a mesma coisa dizer que eu estou criando uma internet. Então, se o Facebook criar o mundo dele, eles vão controlar o mundo deles, e se a gente criar o nosso mundo, a gente vai controlar o nosso mundo. Em relação à interoperabilidade, por exemplo, na nossa plataforma, o Facebook, eles têm um SDK, né, de avatar, que é um kit de desenvolvimento. Por exemplo, na nossa plataforma, a gente está ligando o avatar deles, então se a pessoa tiver nos mundos deles, quando elas entrarem no nosso, elas vão entrar com o mesmo avatar. E também a gente está com o avatar do Red Player Me, que é uma empresa que é especializada em avatar. E uma vez que tu cria, eles estão em 1.500 plataformas já, inclusive na nossa. Então, se tu criar o avatar na nossa, tiver um item, um tênis, enfim, tu consegue levar isso para outras plataformas. Então, a parte de avatar já está sendo interoperável, e também a parte de NFTs na nossa plataforma,
a gente está conseguindo, se for um NFT em 3D, a gente consegue puxar esse 3D. Obviamente, cada plataforma vai ter que ter essa mesma entrada, mas se tu comprar uma cadeira no nossa plataforma, tu consegue levar essa cadeira para outro também tranquilamente. E eu acho que essa questão da interoperabilidade, eu acho que a gente está caminhando, a gente está próximo disso acontecer, assim, eu já vejo em diversos pontos isso acontecendo já agora no início, assim. Então, essa é a minha visão. Ó, que interessante, então, pegando tudo que vocês disseram aqui, a gente está falando de a tecnologia tem que ser mais acessível, né? Isso vai acontecer, né? É inevitável, é uma tendência, tudo que a tecnologia é assim. A gente tem que ter interoperabilidade para a gente conseguir né, não ficar dentro de um ambiente e conseguir tirar os ativos, né, que nem o próprio Matheus iniciou lá falando dos games e tudo mais. E a gente tem que ter aplicações que sejam ou resolvam problemas muito específicos, né, que consigam, isso aqui tira da frente horas de trabalho ou extremamente imersivos e que consigam engajar do ponto de vista de entretenimento aí os clientes, né? Então, eu acho que tem vários elementos aqui, inclusive para empreendedores que estão nos ouvindo, né? Para pensarem como fazer isso acontecer. E olha a simplicidade, né, Felipe, do que tu falou. Eu invisto um tempão para fazer um avatar numa plataforma, eu tenho que começar do zero na outra. É uma coisa que ninguém cogitaria pensar isso lá, porque o cara não pensa não é só, tem dois tipos, você pode ser esse, não, você pode customizar tudo. Eu estava vendo uma entrevista, não sei se vocês chegaram a ver, do Mark Zuckerberg lá no podcast do Tim Ferriss, e ele fala, tem coisas tão simples quanto você tá em VR e você consegue olhar no olho de alguém, muda completamente a experiência, né? Então, quando você tá lá, tá todo mundo meio que olhando, né, para o além, se você conseguir desenvolver uma tecnologia que mapeia o seu olho, mapeia o olho da pessoa e você tem a sensação de olhar no olho, isso pode parecer pequeno, mas são coisas que vão garantir que você consiga ficar mais tempo imerso na tecnologia. E aí, para a gente encerrar agora, eu queria fazer uma rodada aqui entre vocês três. Vocês já falaram várias coisas, mas eu queria que vocês dissessem qual a coisa, de tudo que a gente está falando aqui, né? Vamos esquecer o termo metaverso, vamos falar AR, VR, Web3, cripto e tudo mais. O que mais empolga vocês em relação ao futuro? Qual a tecnologia, ou não só a tecnologia, mas o caso de uso que mais empolga vocês no futuro, para a gente abrir a cabeça aqui de quem está ouvindo o nosso episódio? Quem quer começar aí? Eu posso começar. Vai lá, Felipe. Então, o que me empolga bastante, assim, só complementando ali, Pedro, a questão do olho e tal, já tem um óculos de realidade virtual e uma empresa que faz, que é a Tobii, inclusive a gente tem aplicações para eles, que eles têm o eye tracking, então tu consegue, a gente tem inclusive uma aplicação para a tela, que ele pega a tua visão e tu não precisa tocar no mouse para tu clicar nas coisas, só com o teu olho ele vai indo. E isso já está implementado no óculos de realidade virtual que eles estão comercializando, e depois isso vai virar normal, né? Então ele consegue rastrear a tua visão. O que eu acho legal de tudo que a gente falou aqui, o pessoal falou ali das esteiras, das luvas sensitivas, tem uma coisa que está vindo aí já em teste, que é a parte da parte neural, né? De tu conseguir fazer ações só com impulsos nervosos. Então, eu acredito que em pouco tempo essas esteiras talvez peguem, mas eu acredito que talvez em pouco tempo isso não seja mais necessário, porque com sensores a gente vai conseguir caminhar, se mover lá dentro. A gente vai estar parado, mas vai estar se movendo com impulsos nervosos, e lá dentro a gente vai caminhar, vai correr, vai pular, vai sentir outras sensações só com a parte neural. Isso eu acho bastante legal. Já tem algumas empresas, inclusive no Brasil, já indo nessa direção. E eu acho que isso vai mudar bastante nosso modo de consumo, de viver. Porém, obviamente, a gente tem também a questão de proteção dos dados, né? Porque ali a gente, hoje, os dados que a gente fornece de consumo é tipo, qual página eu acessei e tal, mas no metaverso a captação de dados é muito maior. Então, através do teu expressão corporal, do jeito que tu fala, do jeito que tu gesticula as mãos, pode ter uma inteligência artificial que vai dizer que se tu gosta de chocolate ou se tu gosta enfim, se tu é a pessoa mais acessível, se é braba. Então, reconhecimento facial. Então, tem várias coisas que nesse mercado
se tiver nas mãos erradas, pode acontecer o que muitas vezes vem acontecendo, assim. Então, eu acho que é um mercado que é muito promissor, é um mercado que é sem volta, né? Ele já já rompeu a barreira disruptiva, e eu sou uma pessoa muito empolgada com o assunto, e já hoje, com a nossa empresa, já consegue entregar valores em diversos mercados, assim, e é um negócio que eu, enfim, sou apaixonado e quero muito seguir avançando nesse mercado. Na minha visão, eu acredito que a liberdade que isso traz é algo exponencial. Tanto a liberdade de você ser quem você quiser, do jeito que você quiser, experimentar coisas que talvez você não conseguiria experimentar durante a sua vida física, quanto a liberdade que traz para a comunidade, no quesito que na internet Web 2, que é a internet que a gente vive hoje, que quem é dono de tudo é o Facebook, a Amazon, o Google, na internet Web 3, que é uma tecnologia que está conversando muito com o metaverso e está sendo criado muitas coisas como Decentraland, The Sandbox e vários outros projetos de metaverso dentro, onde que a comunidade é dona das propriedades, a comunidade é dona dos avatares, a comunidade é dona do mundo e toma as decisões de como vai ser o futuro daquele mundo. Eu acho que essa liberdade, de maneira geral, é a palavra que define para mim o que eu acredito ser mais excitante no metaverso e no futuro. Muito legal, e esse conceito da propriedade compartilhada, sem dúvida a tecnologia facilita muito, né, e pode trazer um impacto muito interessante, quando você se sente realmente dono daquilo que você usa, né, e inclusive ganhando dinheiro com aquilo, é muito interessante, né. Interessante demais. E eu queria falar também, eu fiz um curso gratuito sobre o The Sandbox, um curso que a gente demorou um mês para fazer, super completo, material de apoio, tudo gratuitamente. Quem quiser pode ir lá no meu Insta, P2E Crew, e pegar o curso gratuito lá. Legal, a gente vai colocar também aqui nas notas do episódio, Matheus. Fala, Léo, e você, cara, o que te empolga aí? Eu acho que eu não vou dizer aqui uma coisa específica, né? Eu acho que é como um todo. Essa questão da própria coletividade aí que o Matheus colocou, os pontos que o Felipe colocou também, mas eu acho que quando ele se tornar acessível, a gente vai ter uma inclusão muito legal. Você vai gerar novos tipos de emprego, né? Você vai gerar novas fontes de renda, você vai gerar novas economias, e tem pessoas, por exemplo, que hoje uma pessoa que, sei lá, ela está numa cadeira de roda, ela tem limitações por exemplo, em que profissões ela poderia ter. Com óculos de VR na casa dela, ela pode ter N profissões dentro do metaverso, né, assim, que ela não teria no mundo físico. Então você vai abrir um mundo de oportunidades, né, além de tudo que a gente já comentou aqui, você tem economias sendo formadas, uma certa coletividade no sentido de tomada de decisão, de propriedade, mas ao mesmo tempo você também vai ter novas atividades, novas coisas acontecendo que vão colocar pessoas que aqui no mundo real elas não poderiam fazer, e lá dentro elas vão conseguir participar ativamente da sociedade. Então acho que dentro do âmbito social isso vai ter um impacto muito grande. E lógico, do ponto de vista corporativo também, porque as empresas, uma vez que a gente quis ficar mais popular, acredito que esse modelo de trabalhar com VR ou AR que seja, vai trazer uma imersão e esse home office que a gente tem hoje, ele vai partir para outro nível. A interação é como a gente falou, a questão do olho no olho ela muda, e por mais que seja um avatar ali, você conseguir captar uma expressão, você ter a sensação de estar participando de algo presencialmente, isso muda a dinâmica e traz produtividade também. Então, acho que são muitos ganhos que a gente vai ter nesse aspecto aí, com a introdução de metaverso, realidade virtual e todas essas tecnologias que compõem todo esse ecossistema aí. Animal, Léo. E eu acho que esse episódio deu muita coisa para o pessoal pensar, para o pessoal se inspirar. E eu queria agora agradecer a vocês, vou agradecer a cada um. E eu queria pedir para vocês também compartilharem o contato de vocês para quem quiser saber mais sobre o que vocês estão fazendo. Pedir para o Matheus compartilhar aqui o Insta dele de novo. Começar aí por você, Felipe. Muito obrigado aí por ter participado. E se você puder compartilhar seu contato aí com o pessoal. Obrigado pelo convite. Então, quem quiser acompanhar um pouco do que a gente está fazendo, a startup é a Biupse, se escreve Biupse, então beupse.com. Então, lá no nosso site ainda está, como a gente está pivotando um pouco de área, que a gente só atendia mais o setor da construção, no nosso site ainda tem só coisas mais voltadas para o lado da construção, mas a gente, com esse mundo que a gente está criando, que a gente até colocou o nome de ByteLand, seria um outro produto, né, da empresa. Também tem alguns conteúdos no Instagram e tal. Então, quem quiser saber mais, pode entrar lá no nosso Instagram, Instagram.com/biupse.com.
E a gente está, inclusive, dando um curso também para arquitetos, 220 vagas para arquitetos, gratuitamente, para ensinar a arquitetura do metaverso, é o nome do curso. Quem tiver interesse em se inscrever, tem as informações tá lá no nas Insta lá. A gente também vai colocar aqui nos comentários. Léo, muito obrigado aí pela sua participação. Deixa o seu contato aí para a galera. Eu que agradeço a oportunidade aqui desse bate-papo muito rico, né? Acho que é um tema que a gente ainda vai falar por muito tempo. As pessoas que quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho também em relação a NFT, eu também sou artista NFT, não só conceitualmente, né, do ponto de vista técnico, mas eu também sou artista NFT. Tenho o meu Instagram, que é @leocandido.nft, e esse nome não é por acaso, eu tenho o domínio leocandido.nft, que ele é um domínio NFT, inclusive. Né, eu tenho a propriedade desse domínio, o que é muito legal. E as pessoas podem me encontrar também lá no LinkedIn, Leonardo Cândido Siqueira ali no LinkedIn, que tem informações ali da minha carreira, enfim, todo o meu histórico, quem quiser conhecer um pouquinho mais. Excelente. E, Matheus, muito obrigado aí pela sua participação, deixar o seu contato aí para o pessoal e a gente também vai colocar nas notas aí. Muito obrigado, Pedro, um prazer falar com todos vocês. Eu gosto muito de conversar e ter bate-papos assim, que é enriquecedor para todo mundo. Eu tenho uma empresa de educação que chama Pay to Earn Crew. Nosso foco é levar para as massas a educação sobre NFT, metaverso e jogos Play to Earn. Se vocês tiverem interesse, a gente tem vários artigos super completos explicando o que é cada coisa sobre metaverso, o que é cada coisa sobre NFT, no nosso site, paytoearncrew.com. E se você quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, procura por Matheus Celtic. Muito obrigado aí. Muito obrigado a vocês três e espero que vocês tenham gostado, ouvintes. Até a próxima! Se você quiser saber mais sobre o que esse ano promete, acompanhe nosso quadro de Tendências 2022. No episódio 6 da série, a gente aborda diversos assuntos sobre o que a área de negócios promete para esse ano. Outro episódio é o 109, onde a gente fala sobre NFT, que está muito interessante também. E, como sempre, eu peço que você, ouvinte, mande para a gente a sua opinião, sugestões, o que você quiser falar com a gente. Está solitário, quer um ombro amigo para falar, manda um e-mail para podcast@goace.vc e a gente promete que lê e responde todas as mensagens. E, como sempre, eu peço a sua colaboração em 2 pontos. Primeiro, vai lá, é bem rapidinho, começa a seguir o Growthaholics na plataforma que você assina, porque você vai receber um alerta a cada episódio fresquinho que a gente vai lançar. E olha, tem muita coisa boa vindo por aí. Então vai lá e assina o nosso Growthaholics e também compartilha esse episódio, compartilha. Os posts favoritos da gente é quando você compartilha, marca a gente e coloca os seus aprendizados. Esse é maravilhoso, porque também inspira mais pessoas. A Narra agradece aqui como produtora do nosso podcast. Valeu e até o próximo episódio.